uma linda obra em andamento. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Diga, tem uma linda obra em andamento. Você crê nisso? Eu também creio. Gênesis 1, versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Preste atenção que só no verso 1 daria para a gente passar a noite aqui, mergulhando nas delícias de Deus, na palavra de Deus, nas revelações de Deus. No princípio, não está tudo completo. Um dos grandes erros que a gente comete, eu coloquei lá no meu Instagram um pequeno Reels, uma reflexão sobre isso. A gente tem o péssimo hábito de falar que algo está ruim, porque ainda não está completo. Não está ruim, apenas está ainda no processo, ainda está sendo preparado, ainda está sendo moldado, ainda está sendo lapidado, ainda está em construção. No princípio, uma mangueira que depois a gente vai lá e vai chupar, comer manga, como você queira falar, e aquela manga docinha, quem gosta de manga docinha, maravilhoso, não é? Mas no princípio foi uma semente, e aquela semente não dava nem sombra e nem fruto para ninguém. Precisou haver paciência, precisou haver água para regar, precisou haver proteção para que não fosse arrancada aquela semente, assim como as obras de Deus na nossa vida que estão em andamento. Cuidado para você não permitir que as obras de Deus venham secar na tua vida, porque parou de regar em oração, porque parou de regar no relacionamento, na intimidade com Deus, porque parou de regar se renovando em Deus. Por isso Isaías escreveu, e no capítulo 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas. Tem renovo de Deus todos os dias disponível para quem quer voar mais alto, para quem quer florescer e para quem quer frutificar. Eu quero. Então, às vezes a gente erra por causa disso. A gente fala que algo é ruim só porque ainda não atingiu o auge, não atingiu todo o seu potencial. Deus está nos aperfeiçoando para atingirmos todo o nosso potencial em Cristo Jesus. Eu creio nisso, mas alguém crê? Está nos amadurecendo para isso. Então no princípio Deus cria, e é interessante que a Bíblia diz que a terra era, e na verdade o era estava sem forma e estava vazia. Não é sobre ser, é sobre estar. O ser é o auge, é o formato completo. O estar é um formato passageiro, temporário. Eu estou de um jeito hoje, mas ainda não sou tudo que Deus quer que eu seja. Até o último dia da minha vida, Ele vai estar me moldando. Mas alguém está nessa? Diferença? Eu estou em desenvolvimento, eu estou sendo moldado, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo resiliência, eu estou crescendo, eu estou buscando. Eu ainda estou, ainda não sou. E a terra estando ainda sem forma e estando ainda vazia, você não vê na boca de Deus uma palavra dizendo: que terrível, que coisa mais feia, errei a mão, eu quis criar algo incrível e só criei essa montoeira de água e um pouco de porção seca e uma bagunça. Não. Deus é responsável. Você pode dizer comigo? Diga: Deus é responsável. Tem uma linda obra em andamento na minha vida, e Deus é responsável para aperfeiçoá-la até que seja completa e honre o nome dEle. Nessa frase eu te dei o resumo da mensagem de hoje. Deus não é irresponsável de começar algo que Ele não dê conta de terminar. A escrita do hebraico é diferente da nossa escrita. Nós escrevemos da esquerda para a direita, do começo para o fim. No hebraico eles escrevem da direita para a esquerda, do fim para o começo. Sabe por quê? Porque Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem, porque Ele conhece o fim das coisas antes do começo. Pegando um exemplo que eu dei aqui no início, Deus já é conhecedor da família que eu iria constituir com a minha esposa.
conhecedor dos filhos, netos que iríamos gerar, do projeto que Ele poderia confiar em nossas mãos, Ele foi lá e nos apresentou, com um fim já pré-estabelecido nele. A gente só precisa ouvi-lo e obedecê-lo. Quem entende? Eu entendo, e eu não vou entrar aqui no mérito do debate, mas eu vou dar uma pincelada. Eu entendo e creio na predestinação como um caminho estabelecido por Deus, onde Ele não retira de mim a responsabilidade de fazer a escolha, se eu quero continuar, se eu quero percorrer aquele caminho ou não. Mas a Bíblia diz que aos que antes predestinou também escolheu. Ele me predestinou para algo e me escolheu para esse algo, mas não vai me obrigar a ficar nesse algo, porque Ele não tira de mim o livre-arbítrio. Quem entende o que eu estou dizendo? Porque se eu pensasse diferente, se eu pensasse, isso é minha linha de entendimento, que essa predestinação é engessada e eu nunca vou conseguir sair dela, então eu teria que entender que Deus criou Adão e Eva para se perderem, que eles não tinham outra escolha. E na verdade a Bíblia deixa claro que eles tinham, que foi escolha deles sair do relacionamento diário com Deus. Olha a importância do relacionamento diário com Deus. Vixe, está pronto para ouvir essa? E quem está em casa, que às vezes não vem nem todo domingo, ou vem domingo, mas vem na quarta, ora um dia, não ora dois, lê a Bíblia um dia, passa uma semana sem ler. Adão e Eva, sem pecado, e sem ainda estar debaixo da opressão mais pesada como hoje do diabo, do inferno, se relacionando com Deus de quanto em quanto tempo? Não, me ajuda a pregar, eu quero te entregar o melhor, mas vamos fazer, vai lá. Todo dia. Ainda caíram. Adão e Eva, sem pecado. O diabo não tinha todo o domínio que ele tem hoje na terra, toda a influência, melhor dizendo, que ele tem. Adão e Eva, que não conheciam o pecado, não conheciam a maldade, se relacionavam com Deus de quanto em quanto tempo mesmo? Todo dia. Foram enganados pelo diabo e caíram. O que faz eu ou você pensarmos que a gente não precisa se relacionar com Deus todos os dias? Se a natureza do pecado já está em nós. Hoje a gente combate essa natureza pelo Espírito Santo, pela palavra. Quem entende o que eu estou falando? Gente, a quarta profética é tão incrível que quem não vem, meu Deus, eu tenho compaixão, porque perde é diferente do domingo. São outras ativações, não é a mesma coisa. Assim como a oração de cada dia, assim como a leitura bíblica de cada dia, assim como Jesus ensinou a orar pelo pão nosso de cada, e não pelo pão da semana inteira. Pedir o pão da semana inteira é coisa de gente que não tem prazer em se relacionar com Deus. Meu Deus, é mais ou menos assim: Deus já abençoa a minha semana, porque nos outros dias eu nem vou orar. Vamos fazer assim: Deus já abençoa o meu mês inteiro, que assim eu não preciso mas nem um dia do mês orar, já está o mês inteiro abençoado. Pastor, o senhor está dizendo que é errado, então aí domingo eu vou entrar em contradição quando eu vou falar: Deus abençoa a nossa semana. Não, fica tranquilo, eu não disse que é errado a gente orar pelo mês, pela semana ou pelo ano. Errado é a gente orar no intuito de, deixa eu já fazer aqui, porque depois eu não vou fazer mais nada. Quem entende o que eu estou dizendo? Quem somos nós? Tem uma linda obra em andamento. Deus está fazendo uma linda obra, mas a pergunta é: quem continua nessa obra dia após dia com Ele? Quem continua quando Ele realinha algo, quando Ele atualiza algo? O Todo-Poderoso, o Senhor, o Eterno, o Criador do universo e de tudo que existe, criou parcelado, criou dia após dia, e a gente fica de biquinho porque as coisas não acontecem de uma só vez. Ô pastor, mas o senhor entrou orando aqui, eu gostei mais do jeito que o senhor entrou, agora não estou gostando, o senhor entrou falando do de repente. O de repente demorou quanto tempo para chegar na vida de alguém? Porque o que para todo mundo que está de fora olhando é de repente, é a construção às vezes de meses, semanas, dias, anos, sei lá quanto tempo, na vida de alguém, em Deus. E aí, de repente, o que é esse de repente? É aquela última parte do processo, é aquela bênção final, é o que estava faltando, é a cerejinha do bolo. Mas a cerejinha do bolo sem o bolo, vale nada. Ainda mais se for para mim que não gosto de cereja.
O que quer saber, irmão Luiz, com a cereja do bolo? Eu quero saber do bolo. Dou a cereja para a pastora que gosta. Mas pergunta se ela troca o bolo pela cereja. Gente, vocês já viram? Em nome de Jesus, nós vamos viver essa experiência de ir lá comprar um carrão zero ou importado. Aí o carro tem a capa da montadora internacional, ou tem um laço em cima dele. Quem já viu isso aí? É bacana. Quem tem vontade de... Eu tenho. Eu ainda vou arrancar a capa com símbolos gringos de cima de um carro, assinar lá o negócio. E aí o pessoal dá até uma caneta, dá um estojo para você. Fala, para eu vir comprar um carro, ou parece que foi certificação, diploma, né? O negócio é chique, irmão Luiz. Vocês já viram? Quem já viu? Agora deixa eu fazer uma pergunta, Serginho. Qual que é o que você quer, filho? Fala, aproveita, ó, tá aberto, vai. Honda Civic. Aí você quer ele com laço, com capa, como é que você quer? Laço. Não é o laço do passarinheiro não, né? É o laço de presente. Aí imagina que você chega lá na concessionária Honda. Você escolheu o carro, pagou o carro, e no dia está o laço lá em cima. Aí ele fala, pode levar o laço. Você quer só o laço? O laço dá um tchan. Irmãos, eu lembro quando eu tive o privilégio de tirar um carro zero. O irmão Hamilton também teve, pouco antes de mim. E eles me ajudaram quando eu fui tirar o meu. E eu ajudei indo procurar, quando eles foram tirar o deles, a experiência. Quando eu fui tirar o meu carro zero, eu cheguei lá e eles não tinham mandado lavar o carro. Gente, mandar lavar, você para em qualquer canto. Mas você está comprando um carro zero. É diferente, você quer uma experiência. Quem entende o que eu estou dizendo? Você está pagando mais por uma experiência. A concessionária caiu no meu conceito ali. Não importa se negociou, se fez, se não fez. Cheguei lá, o carro sujo. Aí. Só que assim, entre o laço e o carro, você quer quem? O carro. O que eu estou querendo dizer para você? O laço é o boom, é o final, é o grande finale. Mas na verdade, foi muito tempo ali, ó, se organizando para comprar o carro. O de repente é um lacinho que chega. É aquela capa bonita que chega, ó, chegou a hora, Serginho, de você acessar aquilo que por anos você tem orado, jejuado e paga um preço em oração na presença de Deus. Está na hora de receber, então recebe. Aí fala, meu Deus, aquela experiência, aquela palavra. Mas a coisa não aconteceu toda ali, a coisa vinha acontecendo dia após dia. Quem entende o que eu estou falando? Foi assim que Deus criou. Qual é a cereja do bolo da terra? Somos nós. Deus fez tudo e no final colocou a gente para ir lá e governar, dominar, chamar a atenção. A terra não precisa de nós para existir, ela precisa de Deus. Quem entende? Na verdade o ser humano, ele não mantém a terra, ele destrói a terra. Mas Deus foi lá e fez questão, vou colocar a cerejinha do bolo, vou criar um homem, minha imagem e semelhança, eu vou dar um tchan nisso que eu criei. E quantas obras de Deus começaram na minha e na sua vida, e a gente, por não entender que ainda tinha atualizações, que ainda tinha aperfeiçoamento, que ainda haviam processos no meio do caminho, a gente abandonou. Fomos desertores de inúmeros projetos que Deus entregou, confiou, que tinha o nosso nome. E esses projetos foram desertados no meio do caminho, abandonados no meio do caminho. Mas eu estou aqui para te dizer que tem uma obra linda de Deus em andamento, na minha e na sua vida, e essa é uma noite de realinhamento da visão, para ativar ou reativar o que for necessário, para que essa obra seja completa e o nome do Senhor seja honrado e glorificado na terra. Deus não precisa que o nome dele seja honrado no céu. No céu os anjos já ficam lá dizendo santo, santo, santo. Os anciãos dizem santo, santo, santo. Ele precisa que o nome dele seja honrado aqui na terra, gente. Ele precisa de gente que o adore aqui na terra. E a gente tem preguiça de adorar a Deus, preguiça de cantar louvores, preguiça de aplaudir e celebrar o Deus vivo. Ele não precisa, ele não depende da nossa adoração, mas ele nos dá a oportunidade de participar de um ambiente onde a glória dele é palpável. Quem entende o que eu estou falando? Nos relacionar com ele diariamente, não é para que ele seja Deus, é para que nós sejamos parecidos com ele. Meu Deus, essa é boa, Rogerinho, para você anotar.
Nos relacionar com Deus diariamente não é para que Ele seja Deus, mas é para que nós sejamos imagem e semelhança dEle. Nós precisamos nos relacionar com Ele diariamente. Não é para que Ele continue sendo Deus, mas é para que nós não deixemos de ser imagem e semelhança dEle. Quanto mais tempo a gente passa sem nos relacionarmos com Ele, mais nos distanciamos da imagem e semelhança que Ele planejou para nós. Quanto mais tempo passamos sem mergulhar na intimidade com Deus, na palavra, na oração, na consagração dos jejuns, na intimidade, quanto mais passamos tempo sem esses relacionamentos, mais nos tornamos diferentes de Deus e consequentemente frios, desanimados, sem brilho, apagados. Aí a pessoa vai para a igreja e diz que a igreja não está boa, que entra e sai do mesmo jeito. Não, a questão é que a pessoa está de um jeito que ela não está acessível ao mover de Deus. E aí de vez em quando ela recebe alguns toques extraordinários. Mas Deus não nos criou para que o relacionamento seja um toque extraordinário. Ele nos criou para que o relacionamento seja um toque diário. Gente, a gente sempre vai cair naquele exemplo. A comida que nos sustenta não é o churrasco que alguém convida a gente para ir no final de semana. É o arroz e feijão de cada dia, com ovinho, com abobrinha, com o que for. É aquilo que sustenta a gente. Alguém que convida para um churrasco, para isso, para aquilo. Um dia que a gente sai, aquilo é um extraordinário. Não é o que nos mantém. Quem entende que Deus está tratando aqui com a gente? Agora tem uma linda obra em andamento, e essa obra vai precisar que alguém acredite. Tem uma linda obra em andamento e o nome é Rogério Fontelas. Tem outra com o nome... O outro lá atrás falou Júnior. De preguiça ele nem falou o nome inteiro, ele só falou Júnior. Ele pegou carona na minha palavra e falou Júnior. Só que se Deus, o Todo-Poderoso, cria, dá forma, separa as coisas, organiza as coisas, por que a gente vai ser o folgado que quer, eu quero achar o gênio da lâmpada, eu dou uma esfregadinha, faço 3 pedidos, recebo o que eu quero e já era. Cara, essa história do gênio da lâmpada, ela tem muito a ver com 3 amigos que naufragaram, foram parar numa ilha, encontraram a tal da lâmpada, que tinha o gênio da lâmpada, e ao encontrar e tal, esfregaram, e saiu o gênio da lâmpada dizendo para eles: gente, isso é só ficção, pelo amor de Deus, o pastor pregou sobre o gênio da lâmpada, isso é só uma anedota, é uma história, não é história com H, é história com E, é um conto, contos da Sandrinha que é boa nessas coisas aí, o gênio saiu e disse: vocês têm direito a 3 pedidos. Aí um falou: nossa, eu vou pedir tal coisa, tal coisa, tal coisa. Outro falou: eu vou pedir tal coisa, tal coisa, tal coisa. Outro eu vou pedir. O gênio falou: não, 3 pedidos no total. Não, mas espera aí, a gente conhece. A gente achava que era uma lenda esse negócio do gênio da lâmpada. Mas agora que é verdade, a gente sabe que é 3 pedidos. Para quem encontrar, e nós 3 achamos. 3 pedidos uma vez que a lâmpada foi encontrada. Não importa se um encontrou e vai pedir sozinho, se forem 10, 3 pedidos. Bom, então eu vou fazer o seguinte: cada um vai fazer um pedido e tudo bem e tal, se abraçaram, nossa, que alegria e tal, e aí? Aí um virou e falou: bom, eu já sei, eu quero ir para as Maldivas, eu quero ser transportado daqui agora para as Maldivas, estar na praia, no lugar mais paradisíaco que tem nas Maldivas. Foi para lá. Aí o segundo: vou fazer seu pedido, eu quero ser o homem mais milionário da minha cidade. Foi parar na cidade dele, milionário. Aí o terceiro: agora é você. O terceiro era mais o emotivo dos 3, aquele coração. Ele olhou, falou: cadê meus amigos? O que eu vou pedir? Deixa eu pensar. Riqueza, vou pedir mulheres. Não, mulheres pode dar problema. É melhor eu pedir uma viagem. Não, eu vou ser rei de algum lugar. Não, peraí. Poxa vida, eu não sei o que pedir. E agora, o que eu peço? O que eu peço, Paulo? O que eu peço? O que eu peço? Ele sozinho. E sabe aquela pessoa que é indecisa demais? Você conhece gente assim?
indeciso demais. E o tempo foi passando, e o gênio falou: ó, vamos logo, porque eu quero voltar para dentro da lâmpada e acabou. Não, mas o gênio, vamos ali. Poxa, meus amigos não estão nem aqui para me ajudar, eu queria pedir um conselho para eles, eu queria pedir uma ajuda para fazer o meu pedido, e eu estou sentindo falta. Na verdade eu já sei qual é o meu pedido. O que eu mais estou sentindo falta é os meus amigos. Eu quero meus 2 amigos aqui de volta. Voltaram. Quem quer facilidade vai andar e vai parar no mesmo lugar. Quem quer uma vida de facilidade não sai do lugar. Construa uma história em Deus linda que vale a pena ser contada. Não fique esperando cair de mão beijada, não. Creia que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Mas se posicione, se mova. Tem muita gente esperando. Não, é o relacionamento de cada dia, é olhar com os olhos de Deus. Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha, em Mateus 6, versos 22 e 23, dizendo: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, todo o corpo terá trevas. Imagina se os olhos de Deus são maus. No princípio criou Deus, a terra era o quê? Sem forma e vazia. A escuridão cobria o quê? E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Ei, imagina só. Se Deus tem maus olhos e fala: eu criei, mas negócio sem forma, negócio vazio. Irmãos, eu lembro quando meu irmão começou a aprender a fazer bolo. Os bolos saíam tudo. Uma vez também fui fazer um bolo, eu e meu primo. O bolo ficou uma delícia. Mas pensa num Frankenstein. O bolo parecia um acidente, mas ficou bom. Mas a gente não vendia, na verdade, nem que a gente desse dinheiro, ninguém tinha coragem. Por quê? Porque todo mundo ia olhar a forma e estava todo deformado. Não tem forma. Só que Deus olha para aquilo que ainda não tem forma na vida do Rogério e na vida, e diz assim: se você ficar comigo até eu terminar de criar tudo que eu tenho para criar, nós ainda vamos colocar nome em tudo isso, nós vamos estrear, nós vamos inaugurar todas essas obras aqui. E deixa eu falar uma coisa, obra de Deus, e agora eu não estou falando do ministério e igreja, estou falando obras de Deus. Tem nome, tem dia de inauguração, tem tudo, e não tem desvio de dinheiro, não tem coisa mal feita, não usa produto de baixa qualidade. As obras de Deus são inauguradas no tempo de Deus com excelência, e todo mundo vai ficar impactado. Tem muita obra para Deus inaugurar na minha vida. Mais alguém? Mas só vai acontecer se eu acreditar, se eu permanecer. Tem uma obra linda, ela está em andamento, e se eu desacreditar dela, eu paro tudo na minha vida. Está cheio de gente que já era para estar pregando aqui, está cheio de gente que era para estar ministrando, que era fazer parte do ministério de louvor da igreja. Aí de vez em quando Deus manda eu ir buscar alguns com cajado pastoral. Ai, vou, não vou. Aí Deus fala: pastor, chama o nome daquela irmã preciosa e puxa. Tem outros que ficam: ai não, porque a minha vida é difícil. Eu sei que é, e eu sei que tem desafios. Mas Deus vai falar assim: todos que eu chamei tinham uma vida difícil e desafios. Está esperando o que aí sentado, varão? Se levanta, você vai servir. Puxa. Para de ficar olhando para aquilo que ainda não tem forma e dizer: eu não faço porque não está pronto. Se ninguém fizer, vai ficar pronto? Hein? A diferença de Deus para nós nesse cenário é o que ele quis ensinar a Ezequiel, e através de Ezequiel, Rogério, e Deus leva Ezequiel para o meio de um vale de ossos sequíssimos. Pergunta para Ezequiel se aqueles ossos podem reviver. Se os olhos de Ezequiel são maus, se Ezequiel não acredita que há uma linda obra para acontecer, imagina, num cemitério de ossos sequíssimos. Alguém acredita que tem uma linda obra em andamento no cemitério de ossos sequíssimos? Hein?
Mas lá em Ezequiel 37, tem uma linda obra em andamento? É a restauração de uma nação. Gente, pelo amor de Deus, a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Sequíssimos é a restauração de Israel, é a restauração de uma nação, do povo de Deus. Alguém aqui é povo de Deus hoje em Cristo Jesus? É a nossa restauração, gente. Isso é uma obra linda, é ou não é? Mas quem vai no cemitério vê uma obra linda? Sabe o que a gente precisa fazer? Alinhar nossa visão com a visão de Deus. Porque enquanto a nossa visão for natural, carnal, limitada, bloqueada, negativa, autossabotativa, deve ser isso aí, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ficar dizendo: ai que nojo, ai que lugar, ai que lugar, ai misericórdia, parece, ai não, Deus, me livre daqui, o diabo que me trouxe. Deus falou: não, fui eu que trouxe, fui eu. Tem gente que tem medo. A pastora estava lendo ontem para o Israel, Mateus, né? Então, tá, leitura da Bíblia e tal. Hoje eu li os Salmos para a Bela. A pastora estava ali, a Bela não sei o quê. E aí a pastora: meu Deus, mama, aí dorme, daqui a pouco ela dá uma chorada, quer mamar de novo. Aí tinha acabado de mamar. Pôs no carrinho, queria dormir. Queria dormir, não, queria colo. Deu uma resmungada. Aí a pastora: falei: filha, vai cuidar dessas coisas daqui. Peguei a Bela no colo, fiquei andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. Eu estava lendo a Bíblia, larguei de ler a Bíblia para pegá-la no colo. Aí eu parei e falei: peraí, tem uma Bíblia pequena que cabe numa mão, a Bela não é tão pequena, que a bicha nasceu meio criada já, mas ainda cabe na outra. Bela de um lado, Bíblia na outra, do outro. Gente, Bela e Bíblia, deu tudo certo, negócio alinhado. Peguei o Salmo, irmão, eu comecei a ler o Salmo para a Bela. A menina dormiu, irmãos. Daí a pouco a pastora filmou. Ela filmou eu lendo o Salmo 7. A hora que ela terminou de filmar, eu fui ler o Salmo 8. Salmo 8 fala que Deus ensina as crianças e os bebês. Quando eu li o Salmo 8, quase que eu falo: linda, pega o celular e grava de novo aqui. Apaga aquele outro vídeo e grava esse aqui agora, porque o Salmo 8 é melhor. Mas foi espontâneo. Eu estava ali com a Bela andando pela casa e lendo a Bíblia. A pastora viu aquilo, pegou o celular, foi lá e gravou. Mas eu estou começando a falar a palavra sobre a vida da minha filha, como falei sobre a vida dos meus filhos. O que você fala sobre as áreas da sua vida que precisam crescer? Os meus filhos vão crescer debaixo de palavra, de bênçãos proféticas, de palavra de vida. Essas palavras têm muito poder, muito poder. Deus cria chamando pela palavra a existência. E depois de criar, Deus organiza. E depois de organizar, Deus abençoa. Preenche, aliás, primeiro, depois abençoa. A terra era sem forma e vazia. Escuridão cobria as águas profundas. Quantas áreas da nossa vida ainda são cobertas por escuridão? O que nós vamos fazer? Desistir dessas áreas? Ou vamos mover o Espírito de Deus para lá? Vamos levar o Espírito de Deus para aquilo que ainda não tem luz. Vamos levar a palavra de Deus. O salmista entendeu que essa palavra levava a luz onde havia escuridão. Prova disso é que ele escreve: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Ele entendeu que essas áreas que ainda são cobertas por escuridão, o que ainda não brilhou na tua vida? Começa a declarar a palavra, declarar a palavra, declarar a palavra. Você vai ver que quem vai ter que sair é o capeta. A glória de Deus vai permanecer naquele lugar. Vai prevalecer, vai dar fruto. O verso 3 diz assim, ó. Agora o Espírito de Deus estava em movimento. Fala comigo: movimento. Diga: luz e movimento. Então Deus disse: haja o quê? Luz. E houve. A luz veio que hora? Depois do movimento do Espírito. O que está faltando para o Espírito de Deus se mover na minha e na sua vida? É ali que vai estar a luz. Gente, a mulher quando vai ter o bebê, dizem que a mulher deu a luz. Movimento. Jesus, para vir esse mundo nos salvar, foi um movimento de Deus, um movimento do Espírito Santo no ventre de Maria, e aquela mulher deu a luz, o Salvador. O que está faltando ser dado à luz na minha e na sua vida? Começa pelo movimento do Espírito. Começa pelo movimento nosso. Rogério, perdoe,
O movimento que Deus está mandando eu fazer, perdoar. João, se apresente. O movimento que Deus está esperando é se apresentar. Carlos, permaneça, seja fiel. O movimento que Deus está esperando é permanecer, ser fiel. Qual é o movimento que Deus está falando com você? Não adianta querer pegar o movimento dos outros. Não adianta. Deus criou cada um de nós para obras específicas. Pedro tem uma pegada, João tem outra, Paulo tem outra. Gente, isso é tão claro, tão simples. Quando Pedro vai tentar fazer parte do time dos gentios, e ele vai até Paulo, e ele fica lá, ele está comendo na mesa com os gentios. Gentios, vocês sabem, né? Não faz parte do povo judeu, não é? Beleza, e está lá. De repente chegam os irmãos de Jerusalém. Quando chegam os irmãos de Jerusalém, o que Pedro faz? Começa a disfarçar e fingir que não tem nenhum contato com os gentios. Por quê? Porque o DNA de Pedro não aguentava a pancada que Paulo aguentava. Paulo aguentava a pancada de ser, você não é apóstolo, você tinha hora que doía, tinha hora que ele se defendia, escrevia, mas ele aguentava. Eu sei, eu fui chamado para ser apóstolo de quem? Dos gentios, para ser luz aos gentios. Pedro era luz para a igreja, Paulo era luz para os perdidos, João era luz para a família, a intimidade de Jesus. Na cruz, Jesus olha para João, o único que fica ali, e fala: João vai ser um grande pregador e arrastar multidões. Foi isso? O que Jesus falou para João? Filho, está aí a tua mãe. Mulher, está aí o teu filho. Qual é a grande missão na cruz? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte. O Espírito Santo está falando aqui, oh aleluia. Gente, vem comigo, pega fogo aí, ó. O que é a grande missão de Jesus para João? A grande missão que Jesus entrega na cruz, suas últimas palavras direcionadas especificamente, eu não estou falando do generalizado, ide por todo mundo pregar o evangelho, ele deu para todos os discípulos, mas para João, qual é a ordem específica? Qual é a obra linda em andamento específica para João? No auge da cruz, Jesus olha para João e dá uma missão para João. Qual a missão de João? Cuide de Maria, cuide da mulher que cuidou de mim, cuide daquela que se expôs por mim, cuide daquela que correu riscos por mim. Ela correu o risco de ser abandonada pelo marido, ela correu o risco de ser difamada, ela pagou o preço de ter um filho gerado no seu ventre, torturado, humilhado, crucificado. Ela sentiu a dor. Então Deus não deixa desamparado quem segura a obra que Deus entregou, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, diz: eu vou até o fim. Então fica tranquilo que Deus vai levantar um João para cuidar de você, para cuidar de mim. Nós não ficaremos desamparados se cuidarmos do que Deus confiou em nossas mãos, igreja. Não vamos ficar. Honre a Deus. Mas se eu fizer isso, às vezes eu vejo pessoas: mas se eu perdoar o que a pessoa vai fazer, não sei, problema dela. Eu contei, irmãos, no final do ano passado, que eu fui num velório lá em Santos, e está lá eu, a pastora Angélica, o Zé Paulo, que o Zé hoje não está aqui, o Zé Paulo e o Rogerinho. O Rogerinho acho que viu essa cena. E tinha lá um pregador, que alguns anos atrás eu queria bater nele. Meu Deus, onde eu vim parar lá? A Lu e o Éder falaram assim: meu Deus, será que ainda dá tempo de sair da igreja? Dá tempo de sair e depois voltar. Vocês podem sair e voltar para o próximo culto, para a próxima limpeza, para a próxima qualquer atividade, tá? Eu queria arrebentar ele no meio. Eu fiquei sem, porque faleceu um amigo meu, e esse outro pastor tinha falado muito mal dele, feito muito mal para ele. Que isso, pastor? O pastor também faz isso? Também é gente, também tem dor de barriga. Quando vai no banheiro faz cocô, é sujo igual todo mundo. E tem uns aí que comem demais, aí fica pior ainda. Que isso, pastor? As coisas que eu estou falando só para dizer que é ser humano igual a todo mundo, mas precisa ter uma vida no altar para receber e ministrar. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas continua sendo humano. Esse pastor foi infeliz. Olha, eu já consegui não falar picareta. E aí quando esse amigão meu, irmãozão, faleceu, ele foi para a rede social fazer um comentário, querer dar uma de espiritual. Eu sabia o quanto ele fez mal para aquele pastor e para a família dele. E ele pôs lá um comentário: ele não sei o que Deus não sei o que.
Irmão, não aguentei, eu escrevi embaixo. Não sou disso aí não, mas aquele dia eu escrevi embaixo. Ele sim, porque não é hipócrita tal. Pus algumas coisas suave, para bons entendedores, pingo que é letra. E eu era doido. Ele me respondeu no direct, eu respondi ele de volta. Aí sabe quando fica assim, cospe aqui, cospe aqui? Nós ficamos assim, porque graças a Deus ele estava lá em Campinas e eu aqui em São Bernardo. Bem longe um do outro. Graças a Deus, para não correr risco. Porque eu fiquei amargo uma semana. Na semana que esse amigo faleceu, eu não preguei na quarta. Eu falei, eu não tenho condições de ir para o altar. Ou não fui para alguma coisa, curso ao meu máximo, não sei lá. Aí no dia que eu fui pregar, eu contei, gente, preciso perdoar, mas tá difícil. E tal. Passou. Vida que segue. Dezembro eu encontrei ele no velório. Aí, o Espírito Santo falou, agora, a luz, a obra que eu tenho para você aqui nesse velório, chegar naquele lá e pedir perdão. Foi um cara que foi um picareta, foi um cara que fez mal com o outro, e eu sei que ele é orgulhoso, ele era, né, em nome de Jesus. E eu sei que aí ele vai se gabar. Aí Deus falou, você vai lá. Eu falei, amém, Senhor. É para terminar o ano bem alinhadinho mesmo, né? Você vai lá. E eu olhando assim, eu de um lado, ele lá do outro. Vamos lá, né? Aí eu fui, cheguei, já tinha cumprimentado alguns, cumprimentei outros, cheguei nele, fui cumprimentar, ele assustou que eu fui cumprimentá-lo, ele é grande. Aí eu, tudo bem, meu querido? Aí já fui meio que, cheguei bem perto. Ele assustou, achando que eu falei, eu queria te pedir perdão por aquela situação lá, eu não, tá abençoado. O Rogerinho lembra bem, olha, eu não guardo essas coisas. Tipo, você está abençoado. Eu não, eu quero, na frente do pessoal. Eu queria pedir, não, está abençoado. Foi, mas de qualquer forma eu preciso, me perdoe. E saí dali. Meu ego ficou ali, meu ego foi enterrado antes do caixão descer. Mas enterradaço, arrebentado. Orgulho dali zero. Aquele dia Jesus volta, 5 minutos depois, meia hora depois, irmão, vocês não iam nem ver, nem a linha da minha subida. Foi. Que ali, irmão, está quebrantado. Quando saí de ali, irmãos, minha esposa é um amor, linda, mas me protege, quer me defender. Amor, pior que ele vai ainda contar vantagem para os outros, né? Linda, eu te amo. Tomara que ela tenha cochilado agora para não ficar. Irmãos, ela queria me defender porque ela estava indignada por um lado, porque ela sabia, ela viu a reação da pessoa. Você percebe quando você vai, a reação da pessoa. Ela virou e falou, ainda vai contar vantagem. Eu falei, ainda não quero nem saber o que ele vai contar, eu sei o que eu vou contar para Deus. Eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. É sobre isso. Vai custar. Quando Davi contou ao povo, e não era para contar. E Deus deu 3 escolhas para Davi. Davi escolheu cair nas mãos de Deus porque é misericordioso. E vem a peste, e eram 3 dias de morte. Primeiro dia, se eu não me engano, morreram 70 mil pessoas em Israel. Se não for esse número, é por aí. De repente, Davi desesperado, e o anjo para, perto da eira de Araúna. E o anjo da morte para ali. E Davi chega, Senhor, o pecado é meu, a culpa é minha e não do povo. Quem pecou fui eu. Se a morte tem que continuar, é sobre mim, sobre a minha família e não sobre o povo. Deus disse, eu vou aceitar uma oferta para cessar a morte. Sobe aqui na eira do Araúna e constrói um altar e faz uma oferta. O altar sempre foi lugar de entrega, de conserto, de restauração, de aliança, de fidelidade. Por que a gente fala de dízimo, oferta? Porque a gente continua crendo que dízimo, primícia e oferta são santos num altar que tira a morte e traz vida, tira a escassez, traz prosperidade, mas acima de tudo, tira mamon de cena e coloca o Senhor no lugar que é devido. A honra, a glória, a fidelidade, a primeira parte, a prioridade, é tudo de Deus, é para Deus, é por Deus. Quando Davi chega e fala com Araúna, ele diz, não, você não precisa me dar nada, não precisa comprar essa terra, Davi, eu quero comprar, não precisa, e ainda vou providenciar a lenha e também os bois, o novilho e tudo.
a oferta, o sacrifício. Davi falou: não posso oferecer para Deus sacrifício que não me custe. O servir a Deus muitas vezes vai custar, mas quando a obra ficar pronta e a gente for cortar a fitinha, todo mundo vai dizer: que obra linda, completa na tua vida. Aí você vai dizer: foi Deus quem fez isso, mas eu permaneci até o fim na presença dEle. Permanece. Então Deus disse: haja o quê? Luz. Esses são dias que a gente precisa vigiar mais do que nunca o que nós estamos falando. Eu ando falando umas coisas aí ousadas em Deus. E eu ando falando. Domingo eu já apresentei para o Ministério de Louvor uma baterista e um cantor e violão. E 14 novos colaboradores para a igreja. Meus mais um eu estou apresentando de monte aí. Agora cada um dê seus pulos. Cada um vai atrás do seu. Ah, pastor, o senhor é mais fácil. É e não é. Eu sou pastor, eu falo. Por outro lado, eu sou o que está mais distante. Você está mais perto. A pessoa fala às vezes mais com você do que comigo. Ei, acredita que Deus vai te fazer florescer e frutificar. Acredita que Deus vai multiplicar coisas boas através da tua vida. Acredita que tem glória de Deus sendo derramada sobre você e sobre mim, para que o nome dele seja mais honrado, mais exaltado ainda, gente. Algumas semanas atrás eu li aqui no Salmo 23, quando Davi fala: assim ele honra o seu nome. Davi entendeu: se o Senhor é meu pastor e se eu sou uma ovelha de um bom pastor, o nome do meu pastor é honrado. Quem lembra que a gente pregou sobre isso? Na próxima quarta eu vou continuar essa mensagem, e eu devo chegar em Isaías 43, quando Deus fala: eu criei esse povo para me honrar diante dos homens. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Deus te criou para honrar o nome dele diante dos outros, inclusive diante de mim. Honre o nome do Senhor. Maridos, honrem o nome do Senhor, amando sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, honrem o nome do Senhor, sujeitando-se ao seu marido no Senhor, na palavra. Filhos, honrem o nome do Senhor, honrando seus pais, prolongando vida próspera, não é qualquer tipo de vida na terra. Pais, honrem o nome do Senhor, não tirando o ânimo, a coragem, não desestimulando, não sabotando os seus filhos, mas os estimulando e encorajando. Irmãos, honrem o nome do Senhor, estimulando uns aos outros as boas obras, encorajando a não deixar de servir, amar, adorar, perdoar, congregar, como é costume de muitos. Está escrito em Hebreus 10, 25. Nós precisamos honrar o nome do Senhor. Deus diz: haja luz. Honre. Tem luz de Deus para sair dos nossos lábios. Olhe para qualquer área da tua vida que está em trevas e começa a dizer: haja luz, haja cura, haja libertação, haja prosperidade, haja provisão, haja bons negócios, haja bons parceiros, haja boas oportunidades, haja amor, graça, perdão, haja vida. Às vezes vai ser difícil. Não é difícil devolver dízimo quando tudo vai bem, e não é ali que a gente é provado. A gente é provado é quando a coisa aperta. Não é difícil perdoar quem sem querer passou, esbarrou em nós. É difícil perdoar quem nos fez mal. Não é quem tropeçou, é quem nos fez mal. É quem fez de propósito ou quem fez consciente. É ou não é, gente? Você perdoa alguém que está entrando na igreja, está saindo, um esbarra no outro. Ai, desculpa, imagina, você leva. Fica em paz. Agora alguém que te esbarra para te derrubar. Nós precisamos entender: seja luz onde há trevas. É sobre isso. Haja luz, não é onde já tem luz, é onde há trevas. Deus conta com a gente para fazer a diferença onde Ele nos plantou. O verso 4 vai dizer assim, ó: e Deus viu que a luz era o quê? Diga comigo: bom, quando anunciado, profetizado, vai prevalecer sobre o que é ruim. Como é que você quer que o ruim saia de cena se você não fala do que é bom? Deus viu que a luz era boa, mas Ele disse primeiro: haja luz. Você vai ver como é gostoso falar positivo, como é gostoso falar em fé, como é gostoso falar em vida, como é gostoso falar em amor, em graça, em perdão, como é gostoso falar em confiança, como é gostoso falar de Deus. E separou a luz da escuridão. 5.
Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou. Em nome de Jesus, está passando a noite. Está passando a noite. O choro pode durar uma noite, está passando, mas a alegria vem. As palavras estão trazendo vida. Dia, pela manhã, pelo amanhecer, está vindo vida, está vindo luz aí. Encerrando o primeiro dia. O primeiro passo, o primeiro dia precisa ser marcado com palavras de luz, palavras de vida, ainda que a obra não esteja completa. Tem uma linda obra em andamento. Ela já está completa, mas já é linda, porque cada pequena conquista será celebrada e vai honrar o nome do Senhor. Aí ainda diz o verso 6, eu vou até o 8 hoje. Então Deus disse, Ele continua falando, sabe por quê? Porque quando a gente fala e vê que é bom, a gente continua falando. Quando a gente constrói e vê que é bom, a gente continua construindo. Quando alguém investe e vê que deu retorno, a pessoa continua investindo. Quando alguém planta e vê que a colheita foi generosa, ela continua plantando. Quem te trouxe até aqui? Quem tem provido você? E vai parar de plantar por quê? Se foi Deus que fez tudo. Tem gente que saiu do zero, do menos, do nada, e Deus fez tanto e agora se acha no direito de parar de plantar. Eu fui muito perdoado para hoje perdoar. Deus plantou perdão na minha vida antes que eu plantasse perdão na vida de quem quer que fosse. Alguém mais? Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. E o verso 8 vai dizer: Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Coloca o primeiro tópico para a gente poder orar. Presta atenção nisso aqui. Olha aí, cadê? Não julgue o livro todo pelo esboço. Você costuma ouvir pela capa, mas aqui é pelo esboço. Sabe por quê? Capa e esboço são a mesma coisa? Não tem nada a ver. Capa se apresenta algo pronto, bonito, que chame a atenção, que impacte, que encoraje a pessoa a querer ler. Quem aqui já comprou algo pela capa, pela embalagem? Eu. Quem já comeu num lugar porque era bonito? A capa, a embalagem era bonita. A hora que você comeu, falou: não valeu a pena. O outro que é mais simplesinho, a capa nem é tão bonita, mas é boa. Já passou por essa experiência? Pronto. Aqui nós estamos falando do esboço mesmo. O que é o esboço? As ideias. As ideias. Deus tinha um projeto para a terra. Já estava pronto? Não. E aí no primeiro dia está uma bagunça. No primeiro dia tem trevas. No primeiro dia está tudo misturado. O céu e a terra estavam misturados. Água e poção seca está misturado. É um esboço. Gente, Gênesis 1 é um esboço. Quem faz esboço sabe o que eu estou falando. É um rascunho. Você está esboçando ideias. Mas se você não valorizar o esboço, tem como escrever o livro inteiro? Então não julgue um livro pelo esboço. Mas as ideias estão meio confusas aqui, estão. Mas eu tenho todos os pontos que eu preciso. Agora eu vou organizá-los. Para pregar para você, eu escrevo esboços. Eu não leio esboços. Eu não leio sermões. Mas as minhas mensagens são esboçadas. É claro que eu estou aqui na liberdade do Espírito, e aí Ele dirige como Ele quiser. Mas primeiro eu organizo as ideias, aquilo que Deus inspirou. Os homens falam muito hoje do insight. Eu tive um insight, ele anota. Teve outro insight, anota. Quando ele